E esse gradiente agora podemos usar para determinar a derivada direcional. Isso foi parte A. Para determinar a derivada direcional nesta direção aqui. E para fazer isso, primeiro temos que determinar o vetor unitário na direção V. Na direção de V. Como se calcula o vetor unitário na direção de um dado vetor? É simplesmente o próprio vetor dividido pelo seu módulo, né? Então, dividido pelo seu... Bom, vou dar um nome para esse vetor, vou chamá-lo de U. Então, vai ser esse próprio vetor dividido pelo módulo do vetor, e o módulo do vetor é nada outro do que raiz. Deixa eu pegar isso aqui. Raiz da soma dos quadrados dos componentes, Pitágoras, né? 1 em quadrado isso era para estar dentro da raiz. Bom, vou fazer assim. 1 em quadrado mais 2 em quadrado mais menos 1 em quadrado quanto dá esta raiz? 1 em quadrado mais 2 em quadrado mais menos 1 em quadrado dá 6, né? 1 mais 4 mais 1 dá 6, raiz de 6. Então, podemos escrever isso assim. Então, isso agora é nosso vetor unitário U na direção do V. E agora, para usar isso para determinar a derivada direcional, nesse ponto temos que multiplicar isso por esse gradiente avaliado nesse ponto.
Então, nossa derivada direcional na direção de U é esse gradiente avaliado nesse ponto aqui multiplicado escalarmente, o produto escalar, por esse vetor aqui. Então, esta gradiente aqui, avaliado no ponto x igual 1, y igual 3, z igual 0. Mas, então, yz é igual 0, e o seno de 0 é 0, então temos aqui 0. Que o cosseno de 0 é 1, 1 multiplicado por xz dá 1 multiplicado por xz dá menos 1. E aqui também temos cosseno de 0 dá 1. Agora vezes xy dá 2. E o produto escalar é nada outro do que a soma dos produtos dos componentes x mais dos componentes y mais os componentes z. Então é 0 componente x do gradiente vezes componente x do vetor unitário mais componente y do gradiente vezes a componente y do nosso vetor unitário mais componente z, 0 vezes, bom, mais 0 vezes esta componente z aqui. Bom, dá o 1 sobre raiz de 6, podemos botar em evidência, né? Todos os termos têm. Dá 1 menos 2, dá menos 1 sobre aquela raiz de 6. Ixi. Bom, primeiro vamos ver aqui o que eu errei. Parece que isso ainda está certo, né? Gradiente eu acertei, acho, né?
Sim, gradiente eu acertei. Onde está o erro na segunda parte? Vetor unitário. Também deve estar certo. Acho que também está certo. Então talvez eu errei em avaliar isso no ponto 130. Começando de novo com z sendo igual a zero, aí esse argumento é zero, que dá que esse seno é zero e esses dois cossenos são 1. E xz então é zero. Acho que isso é o erro. Isso daqui não dá. Menos 1, mas dá zero, né? Isso que aconteceu agora. Ok. Né? Xz desse ponto aqui dá zero. E finalmente o terceiro, xy dá 3 de verdade. Xy dá 3. Eu não sei como eu cheguei em 2 antes. Então aqui temos 0 e aqui 3. Será que agora acertei? Aí temos 3 dividido pela raiz de 6. Eu vi no slide seguinte que isso ainda foi transformado. 3 pode também ser escrito como a raiz do quadrado de 3, então a raiz de 9 sobre 6, a gente poderia escrever isso também como raiz de 9 sexto, e 9 sexto é 3 meia, então poderíamos escrever isso também como assim, né? Espero que agora tenha a mesma coisa aqui no próximo slide. Agora deu certo. Espera aí, tem um menos. Esse menos... esse menos vem daqui. Desculpem. Ok, agora está a mesma coisa. E foi esses exercícios que eu achei importante relembrar, porque é sobre os conceitos que a gente aprendeu naquelas 5 semanas presenciais. Espero que serviu de lembrete. Se você tem alguma dúvida a mais, ainda temos 8 minutos. Alguma dúvida? Bom, se ultrapassar o horário também não é grave. Vocês têm alguma dúvida ainda? Bom, neste caso, desejo boa noite. A gente se vê terça às 7 com uma live sobre fórmula de Taylor e mínimos e máximos.